Alô, amigos do Ponta Porã Informa, estamos de volta aqui nas nossas redes sociais, nos nossos canais, né? E todas as vezes que a gente entra aqui nos nossos canais, a gente pede para você seguir os nossos canais, né? Você que nos assiste no Facebook, faça favor, curta o nosso Facebook, faça a gente aumentar os nossos números de seguidores. Nós estamos aí com mais de 66 mil seguidores no Face, estamos aí também no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube e estamos no Instagram. E nós estamos com uma promoção sensacional no Instagram. Nós estamos dando um iPhone no valor de R$4.000 para aquelas pessoas que seguiram o nosso Instagram, né? Então você entra no nosso Instagram aí, tem as regrinhas para você curtir, você vai de acordo com as regrinhas, o sorteio vai ser no Dia dos Pais, um iPhone de R$4.000 para você, né? E o assunto novamente aqui, estamos para hoje aqui no Hospital Regional de Ponta Porã. Vamos procurar saber como é que está a situação do Hospital Regional de Ponta Porã, o que está acontecendo no hospital, como é que está a situação do Covid aqui no hospital, como é que está a situação dos pacientes que procuram o hospital. E nós estamos com o Demétrios do Lago Pareja. O Demétrio está com a gente aqui, já conversamos, ele já foi no nosso programa, já participou com a gente, está com a gente aqui. Primeiramente, Demétrio, boa tarde, prazer recebê-lo aqui nas nossas redes sociais. Prazer é nosso, Tião, estamos à disposição na luta. Então, Demétrios, o nosso bate-papo hoje aqui justamente é esse, né? A população, a gente ouve muito nas lives com o secretário de saúde, com o prefeito, falando a respeito da saúde e falando a respeito da situação do hospital regional. Hoje, nesse momento que nós estamos vivendo aí, a questão do Covid, que está aumentando a cada dia que passa aqui na nossa região, como é que está a situação do hospital, doutor? O hospital é uma unidade que a gente pode dizer que ela está preparada, né? A unidade hoje ela é gerida pelo Instituto Aqua, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, e desde o início desse processo todo de pandemia, nós corremos atrás para nos prepararmos e termos leitos de UTI, leitos clínicos para o atendimento do paciente com a doença, em número suficiente para a gente ter uma tranquilidade. Então hoje nós temos mais de 30 leitos clínicos e temos o hospital de campanha já pronto para receber. A hora que a gente chegar num nível de esgotamento desses primeiros leitos, a gente vai estar acionando o hospital de campanha e provavelmente já essa semana a gente deve chegar nisso. E temos os 10 leitos de UTI, que graças a Deus temos tido aí 3, no máximo 4 pacientes ao mesmo tempo. Então, Ponta Porã tem a unidade, de uma forma geral, está assim, preparada para atender e para receber esse paciente Covid. Quando a gente fala aqui do hospital, só para título de informação, gostaria que você explicasse para a gente. Quando vocês assumiram o hospital, ele já te contava com 10 leitos de UTI que vocês mantêm para fazer um atendimento. E com o caso do Covid, vieram mais 10 novos leitos. Sim, muito importante fazer esse esclarecimento, porque a população às vezes não entende, mas e tivemos assim alguns problemas, porque com a Covid, nós tínhamos uma estrutura, antes da Covid, né? Nós tínhamos uma estrutura muito bem organizadinha, o hospital trabalhava em condições muito azeitadas e nós tivemos a epidemia da dengue, né? Chegamos a ter 450 atendimentos no nosso PS e tocávamos isso tudo com os 10 leitos. A unidade tem 121 leitos, sendo 10 deles de UTI. Pois bem, quando da pandemia de Covid, nós fizemos um seccionamento, temos hoje aqui 2 unidades. Uma unidade para atender Covid e outra unidade para atender o resto que continua necessitando de hospital. É a área limpa, né? Então uma área crítica, que é a Covid, e uma não crítica, que é a área limpa, que atende todo o resto das nossas intercorrências aqui. Então nós temos na rua Baltazar Saldanha o PS,
na antiga recepção social ali, nós improvisamos um pronto-socorro para o atendimento não crítico. Então, o paciente que chega com AVC, com infarto, com qualquer outra circunstância, com trauma, queda de moto e tudo mais, ele entra por ali e vai ser atendido, tem o PS, tem a sala vermelha, a sala amarela, faz a estabilização, tudo, e vem para as clínicas médicas. Se precisar de UTI, nós temos 10 leitos, que são os 10 leitos que sempre teve na unidade, totalmente disponibilizados. Se o paciente é um paciente Covid, ele então vai entrar aqui pela Jorge Salomão, né? Então, aí temos também toda a estrutura de PS ali, organizado, de estabilização, e se precisar de UTI, temos mais 10 leitos de UTI específico para Covid, para ele ser atendido ali. Então, de um lado e de outro, nós temos como se fossem 2 unidades separadas, e na conduta dos profissionais é tudo separado mesmo, porque você não pode ter contato de um lado para o outro. Então, nós estamos preparados. E até um adendo que eu faço, que é muito importante, que a comunidade que assiste o programa e que prestigia a tua audiência aí, é entender que hoje o nosso problema maior não é o Covid. Nós estamos com a área não crítica lotada. Isso aí então, envolve tudo, acidente de moto, pessoas com exato, AVC, as doenças cardiológicas e as outras intercorrências que não são Covid, todas acabam vindo aqui. E como uma parte do hospital ficou usada para Covid, nós estamos com essa, de 121 leitos que nós tínhamos, nós estamos com 90 leitos, né? Praticamente 30 leitos foram diminuídos. E temos ali na estrutura do PS uma condição melhor, são mais uns 20 leitos ali. Então, em número de leitos, nós estamos bem próximo do que a gente tinha, mas essa estrutura está lotada, e é isso que a gente precisava da comunidade, da população, nesse período. Se houvesse um isolamento, tal como tivemos em abril e maio, começo de maio, até o começo de maio, o isolamento era tal que esse tipo de intercorrência também era pouco. Né? A gente tinha poucos acidentes de moto, tinha poucas intercorrências, ferimento de arma branca, de todas as sortes, a gente tinha muito menos intercorrências. Então a gente tinha mais condição de estar, a gente podia dizer que estava mais preparado para o enfrentamento do Covid. Mas, então essa situação hoje é que o nosso problema maior hoje não é nem o Covid. Estamos preparados, mas precisava haver um isolamento melhor, né, para que a gente mantivesse o Covid. A questão do Covid, a gente percebe que ela é assim, muito dependente do isolamento. A hora que afrouxa o isolamento, os nossos casos aqui aumentam. A hora que mantém, a gente tem um nível bom. E Ponta Porã está com uma performance, né, bastante interessante em relação ao resto do estado, né? A gente tem conseguido manter, teve assim esse aumento agora nos últimos dias, fruto desse afrouxamento do isolamento, mas eu acho que ainda temos condição, pelo número de pacientes ativos, a gente ainda tem bastante condição de manter a nossa curva achatada. Agora, com relação a gente falando especificamente da área do Covid, quantos pacientes estão internados, quantos estão na UTI, como é que está a situação desses pacientes? Nós estamos com 11 pacientes clínicos, né, que não estão precisando de UTI, e tínhamos 4, 2 saíram de alta da UTI, e temos 2 na UTI. Então hoje, isso é a situação que muda. Hoje, no final do dia, a gente pode ter totalmente diferente. Mas hoje pela manhã, os dados que a gente tinha eram esses, eram 2 na UTI e 11 na clínica, 11 não, 14 acho que na clínica Covid. Tá? Agora, se comentando a respeito do que acontece aqui no hospital, podemos dizer que as coisas têm acontecido de uma maneira favorável. A gente tem visto vários pacientes que vêm para cá
com o Covid consegue se recuperar, graças a Deus, e voltar ao convívio da família, né? Temos, graças a Deus, a letalidade, a mortalidade da área Covid. Nós tivemos 2 óbitos, 3 óbitos na realidade, né? E então, do número de pacientes que nós temos atendidos, não tivemos assim todos eles com comorbidade, né? Então, quando aconteceu o pior, foi mais em virtude da comorbidade. E a característica do Covid é principalmente essa, né? O paciente que tem a comorbidade, e às vezes o paciente nem sabia que tinha comorbidade, aí com o Covid aparece o problema cardiológico, o problema coisa, mas temos tido, de uma forma geral, a performance nossa tem sido muito boa. Nós estamos vendo aqui o boletim da Secretaria de Saúde. Novamente hoje, Ponta Porã aparece aqui com os seus 139 casos, ou seja, é o 3º dia seguido que nós não temos nenhuma mudança no número de casos. Isso é interessante também. Isso é interessante, você mostra, e é muito interessante se a gente observar, e eu tenho observado muito, tanto o boletim estadual quanto o municipal, você afrouxa o isolamento, daqui 15 dias você vai ter um aumento significativo de casos. Você aperta o isolamento, você diminui. Então, nós estamos acho que com 44 casos suspeitos, né? E a gente, eu falo sempre, se a gente pegar esses 44 casos suspeitos, mais devemos ter uns 50 casos ativos. Quer dizer, são 100 pessoas que, se elas conseguissem passar 15 dias sem contaminar ninguém, a gente zera. Né? Então, não é difícil da gente conseguir isso, e a vigilância epidemiológica do município tem feito um trabalho muito interessante, tem sido, eu acompanho bastante Dourados, né? E sem criticar o outro, mas o que está sendo feito aqui é um trabalho muito interessante, e a gente vê que, se não for feito, a coisa degringola como aconteceu infelizmente em Dourados, né? Que tem o dobro da população daqui e tem 10 vezes mais de 10 vezes o número de casos aqui. Eu acho um pouco desproporcional aqui em Ponta Porã a questão dos óbitos, né? Que até a semana passada nós tínhamos 5 óbitos, né? Porque o doutor aqui ele contou para cá também, né? Tivemos 5 óbitos com a população de 100 mil habitantes, enquanto Campo Grande tinha 1 milhão de habitantes, tinha 9 óbitos, mas de repente Campo Grande, com essa abertura, já superou tudo. A estrutura, às vezes a estrutura até e o caso também, a questão da comorbidade e do perfil do paciente, né? Aqui, estatisticamente, a gente teve esses 3 casos, mas Dourados, por exemplo, que está já com uma situação, eles têm acho que 16 ou 17 casos, com o dobro da população daqui. Então, lá a gente percebe que está bem estourado. E aqui, se a gente pensar em 139 casos, realmente 5 óbitos é uma letalidade maior. Mas se a gente perceber a própria Universidade de Pelotas, né, ela atribui que algo em torno de 7 a 10 vezes mais o número do que é registrado. Então, se a gente pensar que Ponta Porã já teve 1.500 pessoas com 5 óbitos, ela vai trazer essa letalidade para dentro de uma normalidade legal. Os nossos casos, e a gente fica muito atento a isso, porque a letalidade pode demonstrar falha na estrutura hospitalar. Certo. Né? Se você não tiver uma UTI bem preparada, os pacientes vão morrer muito. Mas assim, a gente tem muita tranquilidade que os que tiveram ocorrer aqui na casa foram situações mesmo ímpares e situações que aqui dentro da UTI foram 3 casos. Foram 3 casos. Porque teve 2 em Dourados, né? Isso, teve um em Dourados e o Dr. Benito, né? Então, e mais 3 aqui. Então, os 3 que nós temos aqui, um inclusive policial civil. Nossa, amigo, né? A gente tinha assim todas as condições, achávamos, tinha muita tranquilidade com relação ao caso dele, mas ele teve um AVC que depois até
ficamos sabendo que a família dele, o irmão dele, tinha falecido nas mesmas condições. Então é uma comorbidade que não era conhecida, né? Agora, doutor, da última vez que a gente conversou, nós tínhamos falado que, até a gente estava com uma pesquisa da Universidade Federal, que setembro começaria a diminuir os casos, né? Nós estamos aí, entramos no mês de julho, com aumento de casos aqui na cidade de Ponta Porã. O senhor acredita que essa pesquisa ela continua valendo, que mês de setembro pode ser um mês decisivo, um mês importante para que a curva comece a acentuar? Eu tô mais otimista, Tiago. Pelo que a gente está vendo no estado, o estado explodiu, principalmente em Dourados, Campo Grande, e já são acho que 71 dos 79 municípios já com contaminação. Para mim, o nosso ápice vai ser essa primeira quinzena de julho. Certo. Até dia 20 por aí, eu acho que ainda nós vamos estar em crescimento, vai estar evoluindo. De 20 de julho, a minha expectativa, e é otimista, mas eu acho que ela não está muito fora, se tivermos um bom isolamento, eu vi em Dourados ontem, pessoal em casa, apesar de ainda ter muita festa, principalmente na periferia, e os botecos de periferia também, muita gente que não era para ter, mas assim, de uma forma geral, está havendo uma conscientização. Se a gente tiver esses 15 dias até 20 de julho, por aí, a gente fizer um bloqueio legal, eu penso que a partir do dia 20 a tendência é diminuir, porque já não tem mais aqueles casos importados, né? Conforme vai diminuindo nos estados próximos a gente, né? Vai haver essa diminuição, eu acho que antes de setembro. Então, a minha expectativa é que agora em julho a gente ainda vai ter a curva ainda vai crescer um pouco até lá pelo dia 15, dia 20, e do dia 15, dia 20 para frente ela deve começar a declinar. E de tal forma que eu acho que no dia 10 de agosto, dia 15 de agosto, a gente deve estar com uma coisa bem basal mesmo. E a vacina, se Deus quiser, o Trump está dizendo que bem antes do final do ano vai vir, né? Eu também estou bastante otimista, eu tenho acompanhado a de Oxford, né, da Inglaterra, e a chinesa também, que o Dória trouxe. As duas têm assim, a gente é sabido que elas estão tendo bons resultados, né? Então eu acho que eles vão conseguir antecipar, pelos bons resultados, eles vão conseguir antecipar, e como o Brasil é signatário dos dois, a gente deve ter. Eu estou com bastante expectativa, que outubro, novembro a gente já tem até vacina. Muito bem, agora só para concluir o nosso bate-papo aqui, vamos falar da questão dos profissionais de saúde, né? A gente sabe que em todas as cidades os profissionais de saúde estão enfrentando problema também com a Covid. Como é que está a situação aqui dentro do hospital, os profissionais que lidam nessa área, como é que está a situação deles? Aqui vai um puxãozinho de orelha para eles. Como empregador nós brigamos e estamos brigando bastante para o pessoal se cuidar. Graças a Deus não faltou material de equipamento de proteção individual, fizemos todos os investimentos e cheguei a pagar R$ 2,00, R$ 2,20 numa máscara, mas não deixamos faltar o equipamento de proteção individual. Mas nós chegamos a 11 casos, né, de profissional com Covid positivo, e nos 11 casos a gente conseguiu rastrear e temos a informação epidemiológica que não foi contaminado aqui. Legal. Entendeu? Então, assim, o bloqueio que a gente tem feito e a técnica que tem sido usada está muito legal. Ao contrário de outras unidades que a gente viu lá em Dourados, pessoal, todo mundo... Mas aqui, graças a Deus, estamos com 11 casos, foram afastados 11, foram afastados mais, mas alguns deu negativo, né, o exame, e a gente já voltou a trabalhar. Desses 11, acho que tem 3 ou 4 só afastados. Aqui estão falando
a respeito dos casos assintomáticos e uma pergunta aqui, participando com a gente da live, que é Ian de Oliveira, a Valquíria dos Santos, o Romária Martins, o Paul Hammer de Souza Moreno, a Regina Cassati, perguntando aqui para a gente a respeito através do hidroxicloroquina, ou a cloroquina e outros. Como é que é isso? Tá isso aí, doutor? Está sendo usado? Como é que é? Não, isso aí, quem tem a liberdade mesmo, a gente não pode intervir na posição do médico, né? É o médico que coisa. Só que aqui nós chegamos a comprar, teve os primeiros pacientes tomaram, atualmente fazia parte do nosso protocolo, mas foi retirado, o infectologista retirou, e a gente tem usado o tratamento com a heparina, né? E corticoterapia também, né? Faz uma dose não supressora. Mas quem coordena isso aí é o Dr. Pablo, que é o nosso infectologista, e a gente tem muita tranquilidade assim que enquanto eles têm seguido as normativas da Associação Brasileira de Infectologia, Associação Brasileira de Intensivíssimo, a associação, né? E eles recomendavam, então a gente usou. Agora eles pararam de recomendar com o resultado dos últimos exames aí, dos últimos estudos, né? Não foi recomendada a utilização, a gente parou. Então, nas primeiras internações a gente usou, até aquela a senhora que foi a primeira internada, que internou em 28 de março, eu lembro que a gente conseguiu hidroxicloroquina para ela utilizou. Mas como saíram os exames, a gente parou de usar. E um detalhe aí sobre os assintomáticos, né? O grande problema é que a comunidade precisa ficar atenta e orientar isso, e ser orientada. Eu vi essa semana um médico falando que a maioria dos casos que chegam contaminados nos hospitais são pessoas que estão fazendo isolamento. Por quê? Porque o que está na rua está se paramentando, e o que chega em casa, a hora que ele chega em casa, ele não quer saber de paramento, ele não quer saber de cuidados. E aí acaba trazendo o vírus para dentro de casa. E às vezes portadores são pessoas que estão sãs, que acabaram não se contaminando, mas traz o vírus para dentro de casa. O assintomático. Então, até dentro de casa tem que se cuidar também. Tem que se cuidar. Eu parto desse princípio. Eu estou fora de casa, eu estou contaminado. Eu estou contaminado, eu vou ter vírus na roupa, vou ter vírus na mão, vou ter vírus, eu não posso deixar de chegar na minha orofaringe, né? Mas estou contaminado. A hora que eu chegar em casa, meu óculos, que eu peguei ele na mão, eu não posso pôr ele em qualquer lugar. Se eu colocar ele em cima da minha mesa, a hora que eu chegar em casa, vai ficar, a minha mesa vai se tornar um vômito. Então, o paciente assintomático, e até o paciente, outra dúvida que surge sempre, o paciente que já teve o Covid. Ele pode, se eu tive Covid, eu posso ter contato com outra pessoa que está com Covid, que está transmitindo o vírus, e a hora que eu tiver contato com você que nunca teve, o vírus vai passar de mim para você, e você vai se contaminar. Então, o assintomático e até o que já teve o vírus são fontes, são mecanismos, são vetores que tem que ser tomado cuidado. Um maior exemplo ontem foi uma reportagem que teve no Fantástico que mostrou lá o vírus se esparramar, né? Não sei se o senhor assistiu. Não vi. Foi fantástico aquilo lá, porque o camarada esparramaram uma tinta azul como se fosse o vírus, e aí aquela tinta azul ela vai para todo lado, vai na maçaneta, vai no copo, vai na garrafa e tal. Então, a hora que você chega em casa, você tem que fazer tudo que você está pondo para dentro de casa. Ou ele tem que passar pelo álcool, ou tem que passar pelo banho. Né? Tem que falar que nem o ditado, tem que se pelhar tudo para entrar dentro de casa. Sim, né? E aí com a minha esposa outro dia, sábado nós saímos, a hora que voltamos ela falou, dá mais preguiça de sair, porque a hora que você chega você tem que fazer toda a desinfecção, e fruta e tudo que você traz para dentro de casa.
Isso é interessante. Legumes, frutas, você tem que lavar uma por uma. Não adianta. Quantas vezes você está ali na frutaria, você põe a mão e não escolhe aquela fruta. Aí vem outro, pega e leva. De repente você está com Covid, você passou. Então tem que tomar cuidado. Muito bem, quero agradecer a sua atenção, agradecer as pessoas que assistiram a nossa transmissão e deixar para as suas considerações finais alguma coisa mais que eu queira para complementar o nosso bate-papo aqui. Eu como diretor da unidade, o que eu quero aproveitar a audiência do teu programa é pedir mesmo para o pessoal, eu penso que se a gente passar esses próximos 15, 20 dias de uma forma, com uma performance positiva em termos de isolamento social, se a gente conseguir manter um nível baixo de contaminação que a gente tem tido aqui em Ponta Porã, nós vamos ter passado pelo pior. Então, e a nossa área não crítica aqui vai poder ter condição de atender todo mundo. E então fica o nosso pedido aí à disposição, né, gente? Eu brinco sempre que você não precise, mas se precisar, o Hospital Regional, gerido pelo Instituto Aqua e em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, vai estar aqui à disposição para vocês. Muito bem, conversamos com o Demétrios aqui do Hospital Regional, foi mais um bate-papo aqui dentro dos canais Ponta Porã Informa. Queremos agradecer a todas aquelas pessoas que assistiram com a gente. Esse material está disponível nas nossas redes sociais, na nossa TV Web, no nosso canal no YouTube, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigado.